pessoal, tudo bem? E agora a gente vai para a nossa terceira aula do curso de Introdução ao Micro:bit, explorando todas as funcionalidades, todos os blocos. Nós já vimos os blocos básicos, então vamos utilizar esse conhecimento dos blocos básicos aqui hoje. E também já vimos os blocos de entrada, que estão relacionados principalmente aos sensores, e também vamos utilizar esse conhecimento na aula de hoje. Hoje, os blocos que vamos explorar são os blocos de música, especificamente. Então, nós temos aqui o nosso terceiro conjunto de blocos, os blocos relacionados à música. Se você ainda não sabe, o micro:bit ele conta com um alto-falante. Então, no alto-falante do micro:bit, nós temos essa funcionalidade de poder estar aqui tocando sons, melodias e etc. Bom, e aqui dentro desses blocos da categoria música, nós temos o primeiro na possibilidade de tocar alguma melodia. Então podemos colocar, por exemplo, no iniciar para tocar alguma melodia pré-definida. Aqui você pode vir no editor e criar uma melodia, ou você pode também nesse álbum escolher uma melodia. Aqui a gente tem algumas melodias, como essa aqui, por exemplo, e colocar para no iniciar tocar essa melodia aqui enquanto feito. E agora eu quero explorar também alguns recursos a mais, por exemplo, você consegue configurar o BPM, que são as batidas por minuto, e também o modo como esse som vai tocar. Um pouco mais à frente nós vamos discutir isso um pouco melhor. Mas aqui a gente tem a execução até ser completada a execução da melodia, ou a gente pode colocar também no background para a melodia ser executada, ou ainda a gente pode colocar isso em looping no background. Um pouco mais à frente nós vamos ver como que isso aqui serve quando utilizar. Mas aqui, por exemplo, no iniciar, nós temos aqui para tocar uma melodia pré-definida com base nas melodias que temos. E você pode, antes mesmo de escolher, tocar essa melodia antes para ouvir como é. Então aqui estou executando a minha simulação, a melodia está sendo tocada até ela ser concluída. Você pode também aumentar o BPM até o BPM máximo, por exemplo. Vocês vão perceber que isso vai ser executado de forma super rápida. Bom, e continuando aqui nos nossos blocos, né, a gente tem também os blocos de tom. Então você pode tocar, por exemplo, aqui, né, ah, uma nota musical. Você pode escolher a nota musical. Para quem entende de música, isso aqui é super útil. Como eu não entendo de música, eu vou me ater aqui nesses conhecimentos mais a respeito dos blocos de programação. Mas também seria uma opção. Aqui você pode tocar esse tom, essa nota, C médio, por exemplo, por uma batida ou por meia batida. Você pode escolher as quantidades de batida. E agora a gente vai executar. Então é uma execução bem rápida, apenas por uma batida mesmo. E continuando explorando aqui, você pode também escolher outros tipos, né? O toque aqui, com base na frequência, aqui seria como um esperar, então você pode colocar uma sequência de tons, como por exemplo, vou escolher aqui esse, vai tocar aqui, né? Essa nota, depois vai tocar outra, vou escolher essa nota aqui, por exemplo. Foi escolhida e eu vou simular agora. Então ele tocou super rápido, mas eu poderia colocar uma pausa maior, por exemplo, de 4 batidas. Então aqui você escolhe, né, qual o tempo que vai haver entre uma batida e outra. Seguindo aqui, nós temos, né, a definição do volume também. Então, por exemplo, no iniciar, a gente poderia trocar aqui, né, colocar isso para ser executado sempre. E aqui, quando a placa iniciar, nós vamos definir o volume em 127. Lembrando que vai de 0 a 255, então 127 seria um valor médio. E agora a gente executa. Então está
sendo executado aqui, está sendo executado para sempre, agora no volume máximo. Então dá para perceber uma diferença no som, né? Aqui você consegue setar então o volume do seu alto-falante da placa. Continuando aqui a explorar um pouco mais, você pode alterar o tempo, definir o tempo, batidas e etc. E aqui também já tem algumas outras melodias pré-definidas que você pode explorar também. Então você vem aqui, escolhe algumas dessas, né? Vamos testar essa aqui. Entretenimento. Então essa é a melodia de entretenimento, você pode escolher outras também, se você quiser colocar isso como um looping, você pode, e vai ficar aqui para sempre, né? Nesse caso é interessante que mesmo estando no bloco no iniciar, se você escolher a opção em looping, ele vai tocar em looping. Bom, e aqui também, né, na placa Microbit versão 2, a partir do ano de 2022, eles colocaram alguns blocos de som a mais. Então você tem aqui mais ou menos como um laboratório musical, onde você pode escolher, né, algumas funções a mais, como por exemplo, Olá. Então é um som robótico, mas ele emite esse Olá, mesmo que de forma robótica. E aqui vem a principal diferença, esse laboratório aqui de sons. Você pode escolher aqui a forma como você quer deixar a onda, você consegue alterar a frequência, consegue alterar também o volume, enfim, aqui você consegue fazer um monte de coisa. Você consegue também escolher alguns formatos de onda já pré-definidos. Aqui também duração, quanto tempo isso vai tocar, interpolação, efeitos. Aqui ficou realmente incrível. Você tem um monte de funcionalidade dentro desse laboratório musical aqui que funciona a partir da Microbit versão 2, que é a placa mais recente. Bom, agora a gente vai voltar aqui no que eu havia falado. Quais são as diferenças de tocar uma melodia nesses modos? Until Dawn em background ou looping background? Bom, aqui agora a gente vai ver um projeto que aborda justamente isso. É um projeto bem simples. Mas aqui a gente vai fazer simulação tocando em background e também no modo Until Dawn, até ser feito. Vocês podem reparar, eu tenho aqui duas opções, no botão A pressionado e no botão B pressionado. São dois programas quase que iguais, eles fazem a mesma coisa, mas vocês vão reparar que como ele executa isso é diferente. Repare que ambos os blocos de tocar a melodia, eles são os primeiros na execução, mas vocês vão reparar aqui que a execução é diferente. Então, quando eu pressionar o botão A, eu vou tocar essa melodia aqui que eu escolhi, que foi do álbum de fotos, né? Que é um álbum, na verdade, de melodias. E reparem que é exatamente a mesma melodia, porém a única coisa que muda aqui é a forma de execução. No primeiro eu tenho em background, no segundo eu tenho until dawn, e aqui ele vai fazer o que? Ele vai tocar a melodia, vai mostrar o número 0 e vai mostrar a string, essa palavra hello. Em ambos eles fazem a mesma coisa. Então quando você vem aqui e aperta o botão A, ele faz isso. E quando você aperta o botão B, o resultado é um pouco diferente. Repare. Se você teve um ouvido atento e mais um olhar atento também, você reparou na diferença. Quando eu escolho a opção em background, ele vai executar essa melodia no background, no modo de fundo, e ele também vai executar a outra sequência de bloco que vem a seguir. Então, no mesmo modo que ele começa a tocar a melodia e vai até o final, aqui na primeira opção, no botão A, ele também já mostra o número 0 e mostra a string.
Já na opção B, a gente escolheu o Until Done até ser feito. A sequência de blocos a seguir, ela só é executada quando a melodia é terminada de tocar. Então, só após a melodia ser concluída é que vai para execução dos outros blocos. Essa é a principal diferença. Eu vou executar mais uma vez para que vocês possam perceber aqui, né? Quando o botão B é pressionado, primeiro ele vai tocar a melodia e só depois ele vai seguir com a outra sequência de blocos. E na opção A, quando o botão A é pressionado, ele já faz isso de forma simultânea. Repararam? Bom, essa foi mais uma aula da sequência de aulas aqui de introdução ao micro:bit, e na próxima aula a gente vai abordar um pouco mais dos blocos relacionados ao display de LED da placa. Então, até a próxima aula, um grande abraço.